Olá, pessoal. Bom, hoje nós vamos continuar a nossa aula de sistema urinário, tá bom? Então vamos lá. Lembra, na outra aula eu expliquei para vocês, através desse corte aqui dos rins, que aqui é o córtex, aqui nesse córtex tem uma grande quantidade de néfron, tá? Que é aqui que vai ser filtrado o sangue, aqui que vai ter a reabsorção das substâncias úteis e a formação da urina, certo? Então, tudo isso nos néfrons que estão concentrados aqui no córtex. Aqui é a medula, né? A pirâmide ou cálice, pelve e ureter, depois da pelve, e aí vem bexiga e uretra, certo? Aí pela artéria renal tá chegando o sangue e pela veia renal o sangue tá saindo, tá? Certo? Então, só para relembrar. Então, agora nós vamos falar das doenças. Então, vamos lá. Cálculos renais. O que é o cálculo? É um acúmulo de cristais de sais na urina. Então, esses pode ser um acúmulo de cálcio, de fosfato, depende, certo? Depende muito de cada organismo, depende muito da alimentação, mas normalmente são essas substâncias que formam uma pedra mesmo, tá? Então, são formações endurecidas nos rins ou nas vias urinárias, certo? As causas. Infecções urinárias pode provocar cálculo renal, um volume insuficiente de urina, ou seja, é uma urina muito concentrada, por quê? Porque falta água. Então, são pessoas que não bebem água, certo? Então, essa urina tem um volume reduzido e bem concentrado, e isso pode provocar cálculo renal. Então, quantidade de sais e vitamina D em excesso. Vai provocar uma dor intensa, uma irritação e uma obstrução do canal. Por quê? Porque essa pedra vai descer, então ela vai obstruir o canal, ela vai rasgar, tá? Náuseas e vômitos por conta da dor. A pessoa sente até náuseas e vômitos, tá? Porque a dor é bem forte. Como tratar? Analgésicos, né? Que é para dor. A eliminação natural acontece, mas se essas pedras tiverem menos de 5 milímetros. Se elas forem maiores, ou vai para a cirurgia, ou, lógico, antes da cirurgia, tem um aparelho, tá, de litotripsia que é para quebrar essas pedras para que a pessoa possa eliminar naturalmente. Então, tenta-se através da litotripsia, caso contrário, não tendo conseguido quebrar essas pedras, aí não tem jeito, tem que ir para a cirurgia, tá? Então, olha só, aqui está o rim, olha as pedras. Lógico, elas podem ficar em qualquer parte. Eu comentei com vocês que essas voltinhas aqui do cálice ou pirâmide é um lugar péssimo, porque elas ficam enroscadas. Mas aí vamos dizer, ela desceu. Então, porque ela é pequena, ela conseguiu descer, tá? Vamos pensar assim. Então, ela passou pela pelve e ela tá descendo aqui. Desceu, ela tá no ureter, que é aqui, ó. Aí, esse ureter vai levar ela até a bexiga. E aí, da bexiga, ela vai ter que sair pela uretra. Agora, pensa. Ela tem ponta, ela não é redondinha. Ó, aqui, tá vendo, ó? É pedra. Então, quer dizer, essas pontinhas aqui, na hora que ela estiver descendo pelas vias urinárias, vai rasgar, vai sangrar e vai doer bastante. Então, é bem complicado, certo? E elas são pontudinhas assim porque são cristais. Então, é cálcio, é fosfato. Então, foram acumulados aleatoriamente. Então, não é uma pedra redondinha, bonitinha, para poder escorregar. É bem complicado. Então, olha a litotripsia. A pessoa fica lá tem o aparelho, né? Ele emite ondas de choque. Aí a pessoa deita, aqui estão as pedras, por exemplo, tá?
Aí vai receber essas ondas de choque nessas pedras e aí vai fragmentar, vai quebrar tudo um pedacinho pequenininho e aí ela consegue eliminar. Então, isso é uma alternativa antes da cirurgia, certo? Nefrite aguda. Lembra que eu falei para vocês que NIT é inflamação. Então, é inflamação dos néfrons. Aguda é uma doença nova, certo? Então, apareceu essa doença na pessoa, ela não tinha antes. Isso é aguda. Então, é uma inflamação nos rins porque na verdade é nos néfrons. Os néfrons estão dentro dos rins, tá? Então, é uma inflamação dos rins por agentes infecciosos. Então, bactérias, vírus, tá? Normalmente bactéria. Que também pode provocar amidalite e sinusite. Então, pode ser as mesmas bactérias pode provocar que provoca amidalite e sinusite, pode provocar nefrite. A urina vai ficar bem mais escura do que o normal. O tratamento é através de antibiótico e de diuréticos. Então, toma medicamento para controlar essa retenção de líquido, para deixar sair bastante líquido, para poder reduzir a pressão arterial. Porque quando o sangue está muito concentrado de sais, a tendência é aumentar a pressão. Então, toma-se o medicamento diurético, tá? Que é para poder eliminar a água que, no caso, seria reabsorvida até por conta do hormônio antidiurético, tá? Que eu falei na outra aula. E higiene, porque como é bactéria, então quanto mais higiene tiver, melhor, né? Para não entrar pela uretra e chegar até os rins. A nefrite crônica já é uma nefrite antiga. Então, quando é crônica, já a doença já está na pessoa já há um tempo. Então, provoca lesões permanentes nos rins, porque já há muito tempo que a pessoa tem o problema e aí acaba sendo uma lesão permanente. E provocada por infecções que não foram tratadas direito ou até mesmo o uso de muitos medicamentos. Então, pode provocar uma nefrite crônica. A pessoa já tinha nefrite, tinha infecções, ou de repente uma atrás da outra, mas não sabia que tinha essa inflamação nos néfrons. E aí, quando aparece bem complicado. Pode ter sangue na urina, a pressão aumenta, porque por conta daquilo que eu falei, de ter uma grande concentração de sais na urina, provoca inchaço nas pernas, perda do apetite. Tem que ter uma dieta com restrição de proteínas, que eu falei para vocês que ureia, ácido úrico, creatinina, tudo aquilo que está na urina vem do metabolismo das proteínas. Então, se o rim não está dando conta de filtrar, tem que ter uma dieta para ter uma restrição de proteínas para tentar fazer com que ele se recupere, tá? Então, uma dieta de sal, de potássio, então tudo isso tem que ser reduzido numa pessoa que tem nefrite, tá? Principalmente a nefrite crônica, que já é uma coisa antiga. Ela chegou a ser crônica justamente porque ela houve um prejuízo muito grande dos néfrons, né? Durante um bom tempo aí de vida da pessoa. Cisto renal são pequenas bolhas cheias de líquidos que ficam nos néfrons. Então, as causas, de repente, é por aumento da pressão arterial nos rins e nessa concentração de sais nos líquidos que banham os rins. Então, muita concentração de sal e aumento da pressão pode formar essas bolhas lá nos néfrons. Então, algumas pessoas podem sentir dor se eles crescerem. E tem que ter o acompanhamento médico para evitar que cresça, certo? A infecção urinária é qualquer infecção no canal da urina, seja por bactéria, por fungo, por vírus, lá na uretra, certo? Então, pensa, se essa uretra está infeccionada, provoca dor, muita dor, arde, muita dor para urinar,
febre, porque tem bactéria, então é uma defesa do nosso corpo, sangue na urina e vontade frequente de urinar. O que é essa vontade frequente de urinar? É o seguinte, a pessoa vai para urinar, aí ela elimina um pouquinho só de urina, ela não consegue eliminar tudo e arde, dói. Aí tá bom. Passou 10 minutos, ela sente vontade de novo, porque ela não consegue esvaziar a bexiga. Então ela sente vontade de urinar toda hora. E sai pouca urina, porque tá tudo inflamado. Então dói bastante. Então tem que tomar muito líquido e fazer tratamento com antibiótico, porque normalmente é por bactéria. Uma forma de prevenir é urinar antes de dormir, porque vai ficar muito tempo sem urinar, a bexiga vai ficar cheia. Então, urinar antes de dormir e evitar longos banhos de imersão, porque assim, é bactéria. Então, o contato com o líquido pode favorecer a entrada de bactérias, certo? Então, são formas de se prevenir uma infecção urinária, seja ela qual for. A cistite, inflamação da bexiga. Nas mulheres, essa frequência é maior. Por quê? Porque a uretra dela é pequena. O homem tem a uretra por dentro do pênis. Então, a uretra dele é maior. Então, se você for pensar, com a uretra curta, ela está mais próxima da contaminação, no caso de uma bactéria, do que uma uretra mais comprida. Então, por isso que a frequência de cistite é maior nas mulheres, porque a uretra está mais próxima da bexiga, certo? O tratamento tem que ser rápido, antes que afete os rins, tá? Porque essa bactéria está ali na bexiga, muito simples, ela vai subir pelo ureter e já chegou nos rins. Então, o tratamento deve ser rápido. A uremia é quando a ureia está num nível muito elevado no sangue. Por que a ureia está com nível elevado? Porque os rins não estão filtrando. Porque a ureia, ela tem a ureia no sangue e tem a ureia na urina. Mas quem controla isso é o trabalho dos néfrons lá dentro dos rins. Se eles não estiverem trabalhando normalmente, essa ureia vai ter um nível elevado no sangue, que aí vai provocar uremia. E o que é isso? É tóxico, certo? Então vai afetar o corpo todo, porque o sangue está no corpo todo, aquilo que eu falei. Então acontece a partir da degradação de proteínas e aminoácidos, que é no caso a ureia, que eu falei que é o resultado do metabolismo de proteína. Vai depender muito dos hábitos alimentares, se a pessoa come muita proteína, por exemplo, muita carne, tá? Hidratação corporal, ou seja, se ela bebe água, se ela não bebe, sedentarismo, e também depende da velocidade e da forma com que esse organismo vai fazer o metabolismo dessa proteína que foi ingerida. Então depende muito de cada pessoa, tá? Uma doença renal crônica é o que? É a perda da função dos rins, da filtragem, da reabsorção. Os fatores de risco são diabetes, pressão alta, quem tem pressão alta, quem tem doença renal na família, porque é hereditário, quem tem idade avançada e doenças cardiovasculares, que são doenças cardíacas. Está relacionado por causa do sangue, né, pessoal? É o sangue que está vindo do coração que está indo para o rim. Então, se a pessoa tem problema no coração, então ela pode também afetar os rins. Então, esses são os fatores de risco. A prevenção é manter sempre a pressão arterial controlada, fazer exame de urina para detectar proteína, então que nem eu comentei de ureia, de ácido úrico, de creatinina, sempre observar esse exame de urina e mesmo o exame de sangue para dosar a creatinina, para ver se as dosagens estão dentro dos valores aceitáveis, né? Se começar a ter um aumento, por exemplo, de creatinina, é porque os rins não estão filtrando como deveriam. E aí já tem que começar o tratamento rápido, né? Na fase inicial do tratamento, uma mudança na dieta, quer dizer, tem que diminuir essas proteínas, remédios para pressão alta e diabetes, se for o caso,
e remédios para reduzir a eliminação de proteínas pelos rins. Então, quer dizer, tem que ingerir menos proteína e também tomar remédio para reduzir essa eliminação. Se passou por tudo isso e os rins continuam trabalhando mal, né? Trabalhando pouco, aí vem outros tipos de medicamentos, mas vem a diálise, que é filtrar esse sangue numa máquina, certo? Existem, eu vou explicar, são dois tipos de diálise. Um é pela máquina, porque envolve o sangue, e o outro não. Mas teria que filtrar esse sangue de alguma forma, então seria através de uma forma artificial, então isso é a diálise, e não conseguindo, em último caso, é o transplante renal. Então vamos lá, ó. Aqui está a máquina da hemodiálise, tá? Tem a diálise e tem a hemodiálise. Hemo é sangue. Então aqui envolve sangue. Então vamos lá. A pessoa foi lá, ela tem que ficar umas 3 horas mais ou menos. Aqui está o filtro, que é uma máquina, como se fosse um rim artificial, né? Então esse sangue vai sair da pessoa, vai entrar aqui na máquina, vai ser filtrado através de uma solução que tem aqui, e a substância vai ficar retida aqui, substâncias tóxicas. Aí esse sangue limpo, né, vamos dizer assim, vai sair da máquina e vai voltar para a pessoa. Então olha aqui, o sangue é retirado do paciente, impulsionado por uma bomba até o filtro da diálise, que é esse filtro. Então uma bomba aqui levou esse sangue até aqui. No filtro, o sangue vai ser exposto a uma solução, essa solução chama dialisato, que vai ocorrer a troca de substâncias, então vai separar a substância tóxica. Depois o sangue é devolvido ao paciente e são necessárias em média 3 sessões por semana. Depende muito do estado do rim dessa pessoa, mas normalmente é por aí, umas 3 sessões por semana e a pessoa fica lá umas 3 horas mais ou menos, tá? Não é bem complicado. Essa outra diálise, então aqui não é hemodiálise porque não é o sangue indo para a máquina. Então, essa diálise tem aqui o dialisato, que é a solução. Então, o que acontece? Vai colocar um catéter aqui no abdômen, tá vendo? Aí vai colocar esse líquido lá dentro, certo? Que parece um soro, certo? E esse líquido vai entrar em contato com o peritônio. O peritônio é uma membrana que está envolvendo os órgãos aqui no abdômen, uma membrana bem fininha. Então, esse líquido vai entrar em contato com esse peritônio, com essa membrana, e por essa membraninha fina, vai ser retirada as substâncias tóxicas aqui numa outra bolsinha. Então, não teve isso do sangue ir para a máquina e voltar. Não, aqui é por um catéter que leva o dialisato, que é uma solução como um soro. Aí já ocorre no próprio peritônio essa filtragem e aí as toxinas ficam numa bolsa. Então, são dois tipos de diálise. A hemodiálise e a diálise peritoneal por causa do peritônio, certo? Aí, depois de tudo isso, se a pessoa continua tendo acúmulo de substâncias tóxicas no sangue, mesmo fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal, aí é o transplante, que é a última coisa que ela tem para fazer. No transplante, pode ser por um doador vivo, né? Nós temos 2 rins e podemos sobreviver com um só. Então, eles retiram esse rim da pessoa, do doador, vai colocar no receptor, mas uma coisa interessante, eles não retiram o rim doente. Então, eles pegaram esse rim e transplantaram aqui. Fazem uma ligação na ramificação da artéria aorta, que é onde vai a artéria renal, que é a ramificação da aorta. Fazem essa ligação e ficam 3 rins. Aí o que vai acontecer? Esse rim aqui doente, ele vai perder, ele não tem função. Então ele vai atrofiar com o tempo. Mas eles não retiram na hora da cirurgia, não. A pessoa acaba ficando com os 3 rins.
com o tempo ele vai diminuindo até ele, porque ele não tem função. Tudo bem? Bom, pessoal, terminamos aqui o sistema urinário, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.